Fala aí, galera botafoguense, de novo aí, mais uma vez, trazendo conteúdo para vocês. Ontem nós não gravamos um vídeo, tivemos algumas dificuldades, alguns problemas e acabamos não gravando ontem. Mas hoje nós vamos trazer mais um conteúdo para a galera botafoguense aí, valeu? Antes, porém, eu queria falar uma coisa aqui que é muito desagradável. A gente faz o nosso conteúdo aqui, a gente procura produzir conteúdo aqui acerca do Botafogo e a gente fala daquilo que a gente entende de futebol, aquilo que a gente acha. Algumas pessoas vêm aqui no nosso canal e fazem comentários, críticas, e eu acho isso aí, super maneiro. Eu acho que a pessoa tem que criticar mesmo, não gostou, fale lá aquilo que você está vendo e a gente vai procurar melhorar, a gente vai debater as ideias. Isso é normal, isso é saudável. O que não é saudável é a pessoa chegar aqui no nosso canal e usar de violência verbal, como fizeram comigo aqui já em 3 oportunidades. A pessoa chega aqui, não gosta do conteúdo, é direito não gostar do conteúdo, eu acho isso aí normal, tem muitos conteúdos que eu também não gosto, mas nem por isso eu entro no canal da pessoa e começo a desferir ofensa contra ela. E foi isso que aconteceu aqui. 2 pessoas me ofenderam aqui no canal, eu apaguei os comentários, obviamente, eu não preciso passar por isso, mas é desagradável isso. Então assim, não gostou do conteúdo? Não curte, critique, mas não ofenda, Até porque, até quando eu sou duro aqui nas minhas falas em relação a treinadores e a jogadores, eu nunca ofendi a integridade de ninguém. Eu falo da análise futebolística da pessoa. Eu acho fulano de tal fraco, eu acho que não joga nada. É minha opinião. Mas eu não posso ofender moralmente as pessoas. E isso eu nunca fiz. Então já fui duro aqui com o treinador, já fui duro aqui com o jogador, já fui duro até com o proprietário do clube, a quem eu admiro. Mas assim, ofensas pessoais eu não acho legal. Então críticas são bem-vindas, porque a gente vai buscar aprimorar aquilo que a gente está falando aqui. Mas galera, ofensa pessoal eu acho que não cabe. A gente não precisa disso, Até porque isso aqui para mim é entretenimento. Eu falo com vocês, recebo de vocês aí, o like, recebo de vocês aí, o comentário elogioso, recebo o comentário crítico de quem não gosta e procuro responder a todos os comentários. Mais ofensa não é legal, valeu? Então, fica aqui o nosso pedido aí. A galera que não gostar, não acompanha o canal, não recomenda. Critique até, não tem problema. Mas, ofensa não, valeu? Obrigado aí. Vamos lá, galera. Existem alguns setores da mídia que não suportam ver o Botafogo bem. A gente tem falado isso aqui reiteradamente e isso é um fato. Só quem é torcedor fanático é que não consegue enxergar. Tem um canal, Enfim do Esporte, do Renato Persona, que eu recomendo para você assistir. Ele é de São Paulo, torcedor do São Paulo, mas ele comenta sem clubismo. E eu acho o canal dele sensacional, então eu recomendo aqui para você assistir aí o canal do Renato Persona. O cara é fantástico. E nós temos que ser conscientes, em cima daquilo que nós falamos. Nós não podemos deixar que a nossa paixão pelo clube, seja no caso o Botafogo, seja você que é tricolor paulista, seja você que é tricolor gaúcho, tricolor carioca, não importa para qual time você torce. Mas nós temos que ser honestos com as nossas análises. Então teve um jornalista chamado Alexandre Pratzel, acho que é isso, ele é da Bandeirante, lá de São Paulo, não sei. E ele disse que o Botafogo foi o pior time brasileiro nesse Mundial. Se a gente for analisar por questões de pontos ganhos, o Botafogo pode ter sido pior. Se a gente for analisar por desempenho dentro de campo, o Botafogo não foi o pior. Aí, nessa mesma matéria, que ele diz que esperava muito do Botafogo e que o Botafogo foi... Como é que ele colocou? O Botafogo foi decepcionante, alguma coisa assim. Eu anotei aqui, agora não estou nem achando.
Essa mesma matéria, que não foi escrita por ele, diz que muitos da mídia tradicional colocaram o Palmeiras como um dos piores. E por que isso? Porque o Palmeiras não conseguiu ganhar de um Porto falido tecnicamente, o Porto. O Palmeiras não conseguiu vencer. O Palmeiras não conseguiu vencer do Inter Miami, um jogo que era para ter perdido, porque o Inter Miami fez 2-0 e eles ficaram brincando. Eu assisti o jogo, estou falando daquilo que eu vi. Eles ficaram brincando, tocando bola para trás, e o Palmeiras não é um time bobo. Foi lá e conseguiu um empate a trancos e barrancos. Conseguiu um empate. A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, ela deve-se muito à fragilidade tática que foi colocada pelo ex-treinador do Botafogo. Taticamente, o Botafogo foi péssimo. O Botafogo armou um esquema para jogar contra o Palmeiras, o mesmo que ele armou para jogar contra o PSG. E no jogo de mata-mata, o Botafogo precisava ser mais audacioso. O Botafogo precisava atacar um pouco mais. Isso não aconteceu. Então o Botafogo perdeu o jogo muito pela questão acovardada do nosso treinador até então. O Botafogo tinha que ter sido mais corajoso. Se o Botafogo joga de igual para igual com o Palmeiras, o resultado poderia ter sido outro. Poderia ter perdido também, como perdeu. Logicamente que poderia. O Palmeiras é uma grande equipe. Mas o que eu quero dizer é que quando um time quer jogar e o outro não, você não dá para fazer uma avaliação de que aquele time é muito melhor do que o outro. Porque em 5 minutos que o Botafogo tentou jogar depois que levou o gol, né, já na prorrogação, o Botafogo conseguiu dar uma abafa no Palmeiras. Só que não tinha mais tempo para isso. Então muito dessa derrota se deve ao comportamento do nosso treinador, que colocou um time demasiadamente retrancado. E isso foi muito prejudicial a ponto do Botafogo ter sido eliminado. Então, assim, a campanha do Palmeiras no Mundial, na minha concepção, e é na concepção de muita gente, como a própria matéria diz, ela foi pior que a do Botafogo, pô. O Palmeiras não conseguiu vencer um time europeu. Mostrou fragilidade contra time europeu, pegando um Porto totalmente falido tecnicamente. Um Porto ridículo a ponto de não ter se classificado naquele grupo. Mas o Alexandre Pratzel, né? Ele diz que o Botafogo foi ridículo, esperava muito mais. Aí eu pergunto para vocês, esperava muito mais como? Como que esperava muito mais? Se o Botafogo era considerado pela mídia tradicional, talvez o único clube a não se classificar na primeira fase, na fase de grupos, porque pegou o chamado grupo da morte. Como que ele esperava mais do Botafogo? É muita cara de pau dessa gente, né? Mas é assim que funciona a mídia tradicional. E a mídia tradicional, ela diverge muito daquilo que acontece no resto do mundo. A mídia tradicional está sempre buscando uma crítica ao Botafogo. Teve comentarista, jornalista, dizendo que o Botafogo errou na contratação do David, eu não sei como é que é a pronúncia em italiano, o filho do Ancelotti como treinador do Botafogo. E eu já falei aqui no vídeo aqui que eu gostaria que fosse um treinador mais cascudo. Mas eu estou mudando a minha concepção em relação a isso. Porque conversando com alguns amigos, né, depois da efetivação do David, o David, nós comentávamos a respeito da jogada comercial, que o Textor, ele está olhando o lado técnico, mas ele está olhando também o lado comercial. Ele está olhando o lado da mídia. E olha só o que o mundo está falando. O Botafogo hoje está sendo comentado, conforme vocês estão vendo aí, nesses vários recortes que eu fiz aí, estou colocando aí para vocês. O Botafogo foi comentado no mundo todo, porque o Botafogo trouxe o filho do Ancelotti e o nome do Botafogo está sendo elevado no planeta. E isso causa muita insatisfação na maioria dos setores da mídia. Isso é ruim para o futebol brasileiro. O Botafogo grande é bom para o futebol brasileiro, mas eles não conseguem enxergar isso. Eles deixam que suas paixões clubísticas falem mais alto do que a razão. E a razão, ela tem que ser sempre
acima da emoção, acima da minha paixão. O futebol brasileiro forte precisa de todos os clubes fortes. Uma pesquisa recente diz que o Campeonato Brasileiro, a Liga Brasileira, é a segunda mais competitiva do planeta. Aí tem umas análises lá que a gente não entende qual é o critério. A primeira é a MLS e a segunda é a brasileira. E por que é feito esse critério? Porque vários clubes se apresentam como candidatos ao título. Isso acontece muito no Brasil e acontece lá nos Estados Unidos também, né? E a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, é o 6º campeonato mais importante do planeta, ficando atrás da Premier League, da La Liga, do campeonato alemão, do campeonato italiano, do campeonato francês e aí o Campeonato Brasileiro. Então, assim, isso é bom para o futebol brasileiro. Mas para que seja uma coisa ainda maior, que a gente possa ultrapassar a França, a Itália, a própria Espanha, em importância, deveríamos ter mais clubes fortes. Mas não é isso que muitos setores da mídia desejam. Então esses vários recortes que eu estou colocando aqui na tela para vocês, mostram o quanto o Botafogo tem se destacado no mundo. E isso incomoda muita gente. É uma pena que seja assim. É uma pena que a minha paixão queira falar mais alto do que a razão. É uma pena que isso aconteça. Esperamos, sinceramente, que o David Ancelotti dê certo no Botafogo. O David Ancelotti. Vou falar David para ficar mais fácil. Esperamos que o David Ancelotti dê certo no Botafogo. Ele não tem experiência como treinador. Mas todo mundo tem que ter um começo. E o começo dele vai ser no Botafogo. E nós esperamos, sinceramente, que ele obtenha muito sucesso. Porque o sucesso dele é o sucesso do nosso Botafogo, é o sucesso do futebol brasileiro. Esperamos que isso aconteça. Porque conhecimento teórico ele tem de sobra. Ele trabalha há 10 anos com o pai dele, que é multicampeão de tudo. E existe uma outra coisa por trás disso tudo. Se porventura ele tiver alguma dificuldade, certamente ele vai recorrer ao seu pai. Pai, pô, tô em dificuldade numa situação assim. E aí? Claro que isso vai acontecer, é família. Você acha que o pai vai querer ver o insucesso do filho? Jamais, pô. Então, sorte ao Botafogo, sorte ao David Ancelotti e que essa mídia possa melhorar um pouco o seu comportamento em relação a outros clubes brasileiros, ao Botafogo em especial, para que o nosso futebol continue grande. Valeu? Galera, se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, comente, compartilhe. Pô, vamos ajudar o nosso canal a crescer. Falta muito pouco, estamos com quase 1.200. A nossa meta até o final do mês, 1.300. Valeu? Forte abraço, tamo junto.